Olá, espero que vocês estejam bem. Vamos dividir a palavra de Deus. Hoje ela está em 1 Samuel capítulo 18, a partir do verso 6. Nós lemos o seguinte: Quando eles voltavam para casa depois de Davi ter matado o filisteu, mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul cantando e dançando, e cantando alternadamente diziam: Saul matou seus milhares, porém Davi seus 10 milhares. Saul se indignou muito, pois estas palavras lhe desagradaram em extremo, e ele disse: Para Davi elas deram 10 milhares, e para mim apenas milhares. Na verdade, o que falta a Davi senão o reino? Daquele dia em diante, Saul não via Davi com bons olhos. No dia seguinte, um espírito mau vindo da parte de Deus se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva, e Davi estava tocando a harpa. Saul tinha uma lança na mão, atirou em Davi pensando: encravarei Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por 2 vezes. Saul tinha medo de Davi porque o Senhor estava com ele e tinha abandonado Saul. Até aqui a palavra de Deus, 1 Samuel 18, dos versos 6 ao 12. Veja bem, a Bíblia fala nesta passagem sobre a inveja do rei Saul. Davi era um pastor de ovelhas, um menino. E ele, em um momento, foi levar para os irmãos alimento. Os irmãos eram guerreiros do exército de Saul. E quando ele viu o gigante filisteu afrontando o exército e o próprio Deus, ele ficou indignado. E ele disse: não, isso aqui não vai continuar não. Eu vou matar esse gigante. E ele clamou a Deus, utilizou a força do próprio Deus para matar o gigante Golias. Quando eles voltavam para casa, todos estavam alegres. Afinal de contas, a grande ameaça tinha sido destruída. E as mulheres, talvez de maneira inocente, cantavam: olha, Saul matou milhares e Davi 10 milhares. Mas o rei Saul, quando ouviu isso, ficou indignado. E aquela boa e velha frase que eu já falei em outras mensagens, a frase do invejoso saiu da boca de Saul. Então quer dizer que para mim é isso e para o outro é isso? Quer dizer que eu matei milhares e Davi, que está chegando agora, matou 10 milhares. Que ótimo! Então a inveja se apossou do rei Saul. Tão grave foi a situação que ele se encheu de ira e um espírito do mal se apossou dele. E tudo por quê? Porque Saul não conseguiu se contentar com aquilo que tinha. Muitas pessoas não entendem, mas eu acredito muito nisso, como está aqui em 1 Pedro, capítulo 4, a partir do verso 10, eu acredito que Deus dá a cada um o seu dom. A minha irmã, a Vera, fala muito sobre isso. E aqui a Bíblia diz assim: sirvam uns aos outros conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus dá, para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence toda a glória, domínio, para todos sempre. Amém. 1 Pedro, capítulo 4, a partir do verso 10 até o verso 12, tá? Então, a Bíblia, ela é clara. Deus dá a cada um um dom. Deu a Davi o dom de guerrear. Davi era um pastor de ovelhas. Enquanto ele estava no pasto, ele cuidava das suas ovelhas, ele protegia as suas ovelhas. Ele lutava contra todas as ameaças ambientais que haviam ali. Então, Davi era um pastor. Saul era o rei. Será que ele realmente precisava agir dessa maneira? Mas olha, agora veja bem o detalhe. Cuide, o que diz 1 Pedro, cada um cuide de administrar o que recebeu. Saul recebeu o reino, ele era rei. Ele administrou bem o seu reino? Não. Por isso perdeu o reino.
A Davi foi dado o dom do quê? Do pastoreio. Era um pastor de ovelhas. Ele cuidou bem de suas ovelhas? Sim. Por isso, ele recebeu mais. Ele recebeu as ovelhas de Israel. Ele recebeu o reino. Se você tem um dom, seja ele qual for, aperfeiçoe o seu dom para glorificar a Deus. É muito triste quando nós vemos situações como esta que nós temos aqui na Bíblia. Uma pessoa que recebeu de Deus um dom, um benefício, como o rei Saul recebeu, mas ele estava preocupado com o que o outro tinha. Se você não tem o dom de falar, se você não tem o dom de pregar, se você não tem o dom de cantar, não tente fazer isso. Se você não tem o dom de costurar, se você não tem o dom de jogar futebol, não tem o dom para ser médico, por que fazer isso? Se o seu dom é o dom que Deus deu, independente de qual seja, aperfeiçoe o seu dom para glorificar a Deus. Muitas pessoas têm dons, mais que um dom, inclusive, e são dons maravilhosos, mas ao invés delas cuidarem de seus dons, elas tentam apagar o brilho do outro. Como elas fazem isso? Criticando, apontando o dedo, como se Deus tivesse dado a cada um de nós um dom e isso tivesse nos tornado perfeitos. Não. Por exemplo, aqui em casa, eu e meu irmão mais velho, nós somos radialistas. Trabalhamos com mídia há muitos e muitos anos. Então, nós temos um dom que eu acredito que foi dado por Deus. Eu acredito que recebi de Deus também o dom de falar da palavra. Ele já não faz a mesma coisa, mas ele faz outras coisas de maneira perfeita, que eu não faço. Então, imagine se eu ficasse criticando o tempo inteiro quem não faz a mesma coisa que eu faço. Por quê? Porque eu gostaria de fazer a coisa que o outro faz, mas eu não consigo fazer. Então, é mais fácil eu criticar, eu apontar o dedo, eu tentar apagar a luz do outro, ao invés de aperfeiçoar o meu dom, que é esse aqui, levar a palavra de Deus. O que iria acontecer comigo? Você acha que Deus estaria comigo? Não. O espírito mau se apossou de Saul. Desde criança eu aprendo na escola que como é que é a frase que a professora dizia? Era dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Você acha que é possível você ter o Espírito Santo e ter também o espírito da inveja, do ódio, da raiva? É claro que não. Saul é o grande exemplo disso. Quando o espírito mau entrou, o Senhor se afastou dele. Se você anda invejando o que o outro faz, se preocupando com o que o outro faz, ao invés de tomar conta da sua própria vida e aperfeiçoar os seus dons, tome cuidado. Talvez você esteja perdendo a grande chance de glorificar a Deus através da sua vida. Nós não somos perfeitos, somos humanos. E Deus, Ele nos aceita do jeito que somos e dá a cada um de nós um dom para que através dele sejamos aperfeiçoados, porque de nós mesmos nada vem. Você acha que eu sou perfeita ao ponto de levar a palavra de Deus e não cometer nenhum erro? Cometo erros, me coloco diante de Deus, me arrependo e não volto a cometê-los, porque isso é arrependimento. Mas não tento fazer aquilo que não consigo fazer. Eu até tentei várias vezes, executar tarefas, mas eu me frustrei porque não era aquele o meu dom. Não queira apagar a luz do outro. Se o seu dom é esse, faça isso. Se o seu dom é aquele, faça o que tem que fazer. Trabalhe para glorificar a Deus. Caso contrário, é terrível dizer isso, mas você vai pagar o preço como Saul pagou. Cuidado. Cuidado se você tenta apagar o brilho do outro. Nós não sabemos quais são os desígnios de Deus e não sabemos por que Ele permite que algumas pessoas façam algumas coisas, ou tenham algumas tarefas. Mas nada aqui nessa terra é feito sem que Deus permita. Deus levanta autoridades, Deus tira autoridades do poder. A Bíblia diz que Deus constitui e destitui reis. Ele sabe onde colocar cada um de nós.
Se você quer um dom, quer fazer algo e não tem esse dom, peça a Deus sabedoria e entendimento, peça que Deus te abençoe com esse dom, mas evite apagar o dom do outro. O espírito da inveja não cabe nem em ninguém. Aprenda com Cristo, que Ele fale cada vez mais contigo.